Essas eleições, meus caros, entrarão para a história como as eleições que mais tiveram escândalos que não se tornaram verdadeiramente escândalos. E as coisas que não deveriam se tornar escândalos, tornaram-se escândalos. Ou melhor, foram feitas escândalos. É o que eu falei, confundir desejo com realidade. Já não bastasse toda aquela loucura de se discutir se Lula teria de ser candidato ou não, de ficar discutindo isso com um tom de seriedade e não da gravidade do caso, que é colocar um vagabundo, presidiário, zoófilo, lavador de dinheiro e responsável por corrupção passiva, condenado em 2 instâncias para concorrer às eleições. Não. Isto não basta. Tudo isso é muito sadio, mas não é bem assim. Não basta toda a loucura que estão dizendo a respeito de Bolsonaro. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, maravilhoso, excelso, douto, autorizou o PT, autorizou o Haddad, autorizou a quadrilha comunopetista a usar o termo Haddad é Lula nos seus slogans de eleição. Por 6-1, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o PT a usar este mote, esta coisa maravilhosa. Haddad é presidiário, Haddad é zoófilo, Haddad é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Haddad é o cara que ferrou o Brasil. Haddad é Lula. Haddad é uma vergonha. Encontrei a chave para o poder. E vocês querem ouvir o que a presidente do TSE, dona Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, disse? Afirmou ela: é preciso se acostumar com novas formas de expressão e privilegiar a liberdade de expressão. A senhora tá maluca? Na boa, assim, a senhora tem problema? Liberdade de expressão para defender um presidiário? E se o Bolsonaro então falasse: Bolsonaro é Ustra, Bolsonaro é Médici, Bolsonaro é Costa e Silva, Bolsonaro é Trump, Bolsonaro é... Aí eu queria ver o que vocês iriam dizer. Agora, o cara que roubou o Brasil, que tá condenado efetivamente, coisa que não aconteceu com o brilhante Ustra, não pode. Não pode, isso é um crime, a mídia vai fazer um horror. Não, agora a mídia está protegendo o Lula, está protegendo o Haddad, está querendo dar uma falsa sensação de que ele está crescendo para poder jogá-lo ao segundo turno e fazer as maquininhas eletrônicas funcionarem para eleger o PT. Mas foi um negócio incrível. O TSE é cúmplice dessa maluquice que está acontecendo. Deixar que um presidiário seja associado e seja propagandeado legalmente com o aval do Tribunal Superior Eleitoral é coisa de gente cúmplice do plano comunopetista, porra. Quem não sabe? E puniu os responsáveis da... Como é que a gente vai respeitar o TSE? Como é que a gente vai dar alguma credibilidade ao TSE de apurar as urnas se eles autorizam uma coisa como essa? Aí vem me dizer que a gente é da teoria da conspiração com as urnas, etc. Você acha... gente, sinceramente, pensa um pouquinho. O eleitor menos informado vai achar que Lula é o candidato. Na verdade, ele é o candidato, porque o Haddad falou que se ele for eleito, quem vai governar vai ser o Lula, que ele vai tomar instruções da cadeia, tipo o PCC, Comando Vermelho, etc. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. Gente, o pessoal nem conhece o Haddad, é um cara inexpressivo, ele é a nossa segunda Dilma. 4 para 13 dá 7. Já não bastasse toda essa loucura que não está sendo alardeada e não virou um verdadeiro escândalo como deveria ser durante essas eleições, agora apareceu o senhor Ciro Gomes, o homem da cirocracia, paciente com os repórteres, paciente com as mulheres, um homem douto, centrado, sério, só que não, dizendo que irá implantar um programa de controle social ativo. Disse ele, abre aspas, para não dizer depois que eu tô mentindo, para não virem aqui as siretes me encher o saco. Disse a citação conforme está no site do Jota. Em um outro trecho, no eixo indicado ao combate à corrupção, ele postula, Ciro, mecanismos de controle social ativo e integrado com relação às organizações que são responsáveis pela defesa do patrimônio público, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, etc. Ou seja, o Ciro quer tirar a autonomia desses órgãos e quer controlá-los. Ninguém sabe como funcionará esse controle social ativo. Porém, como o Ciro Gomes tem um cheirinho de Partido Comunista Chinês, como a gente já disse várias e várias vezes aqui, que o Ciro tem o apoio do Partido Comunista Chinês para as suas eleições, isso está no site do próprio partido dele, e isso parece que é uma ideia vinda da China mesmo, é um produto chinês. Só que esse não é falso, não é bem verdadeiro. Isso porque você não deve estar sabendo disso. A China implantou já faz algum tempo, mas isto é notícia sempre pequena, nunca ela ganha uma repercussão necessária aqui no Brasil. A China implantou um programa de controle social, que funciona mais ou menos assim. Você tem um crédito social, na verdade,
que funciona da seguinte maneira: se você falar mal do governo, você perde crédito social, perde acesso a certos serviços públicos, você não pode andar em determinados transportes públicos, você não ganha descontos em consulta, você vai perdendo os seus meios de ação na sociedade controlada pelo Partido Chinês. Agora, se você é um paga-pau do governo chinês, aí os seus créditos sociais começam a aumentar. Você tem uma pontuação mais alta, então você começa a ter mais acessos a serviços. Os países ricos são países que se abrem para o capital, que fazem iniciativa privada. É um mecanismo de estímulo positivo ou negativo para literalmente controlar a população. Tudo isso feito por meio das mais de 200 milhões de câmeras que já existem na China para controlar, mapear e registrar os cidadãos. Tem várias pessoas que não conseguem fazer nada porque não querem se submeter ao governo, e aí seu crédito social abaixa e a sua vida começa a ficar impossibilitada na China. Será que esse é o projeto do Ciro Gomes para o Brasil? Porque ele disse: nós precisamos de controle social. Não quero estatização, eu quero controle social. O povo precisa de controle. A humanidade precisa de controle. Nós precisamos de uma eleição com testosterona. É isso que o seu Ciro Gomes quer no Brasil? Será que o Ciro Gomes quer implantar um modelo semelhante ao da China aqui, considerando o tamanho da China e o tamanho do Brasil, que são semelhantes, a China é um pouquinho maior, que é um método de você controlar a população nos grandes centros urbanos? 15 anos de fantasia ao alcance da mão. Eleger Ciro Gomes e eleger o Lula não faz a mínima diferença. Eu vou dizer bem da verdade, eu tenho mais medo do Ciro do que do Haddad. O Haddad é um palerma, é isso que ele é. É uma pessoa xoxa, frouxa, molenga, entendeu? Agora o Ciro não. O Ciro sabe o que faz, é um cara inteligente, tem apoio do Partido Chinês e é um maluco. Na minha opinião, é um maluco em toda forma. Agora, aí vai um aviso para os lindinhos que comemoraram a facada que o Bolsonaro levou dia 6 de setembro em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Tribunal Superior Eleitoral manda que Twitter forneça dados de perfis que comemoraram o ataque a Bolsonaro. Então você, palerma, que ficou comemorando a possível morte de uma pessoa, não importa qual seja, você que ficou festejando a facada e desejou que fosse um tiro, você que ficou comemorando no seu Twitter, saiba que é muito possivelmente que você seja caçado, no sentido caçado com cedilha e não com 2 S's, pelo Twitter. Ou seja, o seu perfil vai ser passado, se você comemorou, para o pessoal do TSE e eles vão verificar. Quem sabe abrir uma ação do Ministério Público contra você, uma ação penal, criminal. Aí eu não sei o que vai acontecer. Que parece que a coisa não está tão ruim assim, que essas pessoas imbecis, essas pessoas malignas, pérfidas, que deixam o seu ódio anular a sua humanidade, estão com os dias contados, se Deus quiser. É tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. A possibilidade de fraude no primeiro turno é muito difícil. A chance da fraude nas urnas acontecer é sempre maior no segundo turno. Portanto, nós temos que resolver a parada já, no primeiro turno. Então pare com ele não, pare com as suas frescuras e esses seus sentimentos puristas interiores. Vamos resolver o problema do Brasil, porque Ciro, Marina, Alckmin ou Haddad é tudo merda do mesmo saco. Faz todo mundo parte do mesmo esquema, direta ou indiretamente. Pare, vamos resolver o problema do Brasil, ou pelo menos começar a resolver o problema do Brasil e botar o capitão no comando da barca. Um forte abraço! Se você não está inscrito neste canal, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo e, é claro, verifique a sua inscrição. Já várias pessoas me disseram que a sua inscrição está sendo retirada. Se a sua inscrição já foi retirada e você teve que se inscrever de novo, comente aqui no canal, porque eu quero dar uma olhada para mapear mais ou menos o número de pessoas que o YouTube malandramente está excluindo. Será que é porque eu os estou processando?